Eu queria que você entendesse que essa noite não é apenas mais um culto de domingo. Eu diria que é um alinhamento de Deus com a igreja. Como eu sempre falo, talvez você não vá ouvir aquilo que você gostaria, mas com certeza o que você precisava. Amém? Antes de ler o texto, eu vou fazer uma breve introdução aqui, conversando com você. Mas a partir de agora, abra os seus ouvidos espirituais para você entender aquilo que Deus quer falar. Feche os seus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, eu peço que nesse momento o Senhor possa me usar com graça e misericórdia para falar com a tua igreja. E se os seus filhos for tocados da mesma forma que eu fui tocado enquanto eu montava esta mensagem, com a ajuda do teu Espírito Santo, eu não tenho dúvida que pessoas hoje vão tomar decisões, se posicionar e terão uma vida de grandes resultados, Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, na autoridade desse nome, Jesus Cristo, paralisar toda a ingerência de Satanás na mente desse homem e dessa mulher. Demônio, você que trabalha no decorrer da mensagem, para de alguma forma atrapalhar o entendimento e o discernimento da palavra do Senhor, eu paraliso a tua ação agora, e eu te dou uma ordem: bata em retirada, porque esse lugar não é outro senão a casa de Deus. E você não tem poder para agir nesse lugar a partir de agora. Porque a partir de agora se manifestará o poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero te mostrar hoje, com a ajuda do Espírito Santo, claro, e com base em alguns versículos da palavra de Deus, que nós podemos viver a nossa caminhada de fé na presença de Deus sobre 3 estilos de vida, 3 maneiras diferentes. As 2 primeiras não é muito boa, mas a terceira, eu acredito que vai fazer você ter uma vida de grandes resultados. A primeira forma é eu viver a minha vida achando que tudo é responsabilidade minha. Infelizmente tem pessoas que pensam assim, que o único responsável de tudo que acontece na minha vida sou eu mesmo. Eu sou o único responsável pelo meu sucesso, pelos meus fracassos, enfim. Viver uma vida achando que tudo depende apenas de mim. Que basta apenas que eu me esforce, basta apenas que eu me dedique, e isso já é o suficiente para que eu avance, para que eu consiga conquistar todas as vitórias que eu preciso. Muitas pessoas vivem dessa maneira. Elas pensam assim: ninguém é responsável pela minha vida, por nada que acontece na minha vida, nem as pessoas, não tem nada a ver com a minha vida, e muito menos Deus. Tem gente que pensa assim: a minha vida é totalmente responsabilidade minha. Será mesmo? Será que tudo que acontece na sua vida, seja de bom ou de ruim, é só responsabilidade sua? Outras pessoas já vivem na outra extremidade dessa história aqui. Elas acham que nenhuma responsabilidade é delas, que nada que acontece na vida dela é responsabilidade delas. Essas pessoas geralmente, sabe quem são? Aquelas que vivem achando culpado para tudo que acontece na sua vida. Vivem achando culpado pelos seus fracassos, e às vezes até um responsável pelas suas conquistas e pelas suas vitórias. A responsabilidade é sempre o outro e o outro. Quem está entendendo, diga amém. A pessoa nunca assume a responsabilidade de nada. Enquanto uns assumem as rédeas total da sua vida, outros não abrem mão de não assumir nem o mínimo da responsabilidade que precisa. Mas tem também, isso aqui é a chave, aqueles que entendem que a vida é uma parceria. Você sabia que a vida é uma parceria? A vida é uma parceria. Que parceria é essa, Danilo? Uma parceria entre eu, as pessoas próximas a mim e Deus. É uma parceria de 3. Então, se a vida equilibrada depende dessa parceria, nós vamos precisar aprender a lidar com essas 3 coisas. Vamos aprender a lidar. Inclusive, é isso que eu quero pregar para você hoje. Nós precisamos aprender a lidar, primeiro, com nós mesmos. Segundo, precisamos aprender a lidar com as pessoas próximas a nós.
e também precisamos aprender a lidar com Deus. Amém? Eu preciso entender que em algumas situações eu sou o responsável. Em outras situações, pessoas próximas a mim são responsáveis. E tem outras situações também que Deus é o responsável. E eu quero falar hoje aqui sobre algumas coisas que, se a gente conseguir evitar isso que eu vou falar aqui, irmão, de verdade, nós vamos evitar muitos problemas na nossa vida. Deus falou de forma poderosa comigo enquanto eu montava essa mensagem. E eu não tenho dúvida que, se você abrir o teu coração e entender o que Deus vai falar aqui hoje, colocar em prática, grava isso. Dentro de 15 dias, você praticando o que Deus vai falar aqui, eu duvido você não vir aqui à frente para dar um testemunho de algo que aconteceu na sua vida. Esses dias eu falava com um colega de outra igreja que a gente passou, pastoreando também, e ele estava desesperado. Por quê? Porque ele comprou, só por um exemplo, para você saber aqui, ele comprou um carro num leilão da internet. Terminou o leilão, ele teve que fazer o pagamento de imediato, e o prazo que deram para ele era de 5 dias para que ele pegasse aquele carro. No quarto dia, ele entrou no mesmo site do leilão e ele viu o mesmo carro com a mesma placa sendo leiloado. Então ele ligou para alguém que tinha conhecimento na área e a pessoa falou: você acabou de cair num golpe. E ele tinha feito o pagamento. Ah, por que você está falando isso, pastor? Só para você entender uma coisa. Me fala uma coisa: a culpa foi de quem? A responsabilidade foi de quem? De quem estava vendendo? De quem estava aplicando o golpe? Unicamente de quem comprou. Credo, pastor. Redobra a tua atenção aqui. Unicamente de quem comprou. O que eu quero dizer para você? É muito importante a gente entender que tem coisas que acontecem na nossa vida que é unicamente culpa nossa. E se a gente não tomar um pouquinho mais de cuidado com a gente mesmo, e aqui eu entro na mensagem, com os nossos desejos impulsivos, nós podemos entrar em grandes problemas na nossa vida. E da mesma forma, se a gente tomar um pouquinho mais de cuidado com a gente mesmo, com os nossos desejos impulsivos, nós podemos evitar grandes problemas e grandes prejuízos também. E já que a vida então é uma parceria entre eu, as pessoas e Deus, eu quero compartilhar com você que qual é o cuidado que você deve ter com você, qual é o cuidado que você deve ter com as pessoas, e qual é o cuidado que você deve ter com Deus. Pastor, eu preciso ter cuidado com Deus também? Precisa. Precisa, porque Deus é um Deus que não brinca. Vamos à palavra? Acho que já deu para você entender o que Deus vai falar aqui hoje. Jeremias capítulo 17, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Igreja de Cristo, todos nós precisamos tomar cuidado com a gente mesmo, porque a Bíblia, não é o pastor, a Bíblia está dizendo de forma clara e direta que o nosso coração é enganoso. E quer saber? Tem um grande grupo de pessoas por aí que, se você for pedir uma direção, se você for pedir uma direção sobre algo que você deve fazer, ou um caminho que você deve pegar na sua vida, sabe o que elas vão dizer para você? Faz o que manda o teu coração. Não faz não, irmão. Não faz não. Porque você vai entrar numa enrascada por causa disso. Se é que já não entrou algumas vezes, porque seguiu a voz do coração enganoso. Ah, Danilo, é verdade, porque lá atrás eu lembro mesmo, sabe? Eu segui o meu coração e eu me dei mal. Pois é, se lascou. Por quê? Porque seguiu a voz do coração. E olha que interessante, mesmo sentindo no coração, mesmo com o coração sentido, você foi lá e você tomou um prejuízo. Só para deixar bem claro essa mensagem mais para você aqui, esse coração que a Bíblia diz que ele é enganoso, não é esse músculo que nós temos aqui, ó. Não é essa bomba que bate aí no meio do seu peito, sabe? Não é isso aí. Quando a Bíblia fala que o coração é enganoso, a Bíblia está dizendo que é esse coração aqui, ó. É aqui, ó. Pastor, mas o coração é aqui. Esse aqui é um músculo.
ele bate conforme você registra algo aqui. Quem está entendendo? Conforme você registra algo aqui, ele muda até as batidas. É muito forte isso, igreja. E você precisa tomar cuidado com esse coração enganoso. Porque o coração enganoso que a Bíblia diz aqui é a mente. E o nome já fala. A mente, meu Deus, mente para você. A mente mente para você. Ela te engana. Então muito cuidado. Porque esse seu coração aqui, ó. Quando eu falo você, estou falando de mim também. É que eu já fui muito tratado com essa palavra. Enquanto eu montava, eu preguei de manhã, Deus tratou comigo de novo. Então vou ser bem direto aqui, como se fosse Deus mesmo falando com você. Amém? Mas eu estou me incluindo na mensagem também. Então redobre a atenção aqui, muito cuidado com esse coração. Por quê? Porque ele pode te levar a lugares e também a tomada de decisões tão ruins na sua vida, que pode te levar a situações tão complicadas que depois para sair pode ser muito difícil. Se é que já não entrou. Se é que já não entrou. Mas nada que Deus não possa virar o teu cativeiro hoje. E mudar essa realidade, dependendo do posicionamento que você tomar. Dependendo da decisão que você tomar. E você precisa entender também que a vida é uma parceria entre você, as pessoas à sua volta, próximas a você e Deus. Porque se você não entender isso também, vai cair naquele lema que você vai colocar a culpa em todo mundo. Se você não entender que a vida é uma parceria, vai colocar a culpa no Satanás, vai falar que seus pais não te criaram direito, a culpa é da esposa, é do marido, é do PT, é da esquerda e da direita, é do pastor, é da pastora, é do irmão da igreja. Aliás, a culpa é de todo mundo, menos... Pois é. A culpa é de todo mundo, menos minha. Porque você não erra, esqueceu? Você não erra. Aliás, você nunca errou. Sempre foi as pessoas que erraram com você. Vamos falar a verdade? O bom de ter culpa é isso, né? Que se a culpa é nossa, a gente coloca em quem a gente quer. Não é tão ruim, né, ser culpado? Porque a gente começa então a achar um culpado e a gente coloca a culpa em quem a gente quer. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender aqui é que nós devemos ter cuidado com nós mesmos. Deus está falando diretamente com alguém aqui. Você precisa ter cuidado com você mesmo, porque o seu coração é enganoso e perverso. Então quando o coração fala algo com você, preste atenção, estou falando agora com alguém que você está prestes a tomar uma decisão na sua vida. É uma decisão importante. Todas as vezes que o seu coração fala algo com você, pare um pouco. Conversa com ele. Bate um papo com ele. Conversa com Deus, fala para Deus, Deus, o meu coração está falando para mim fazer tal coisa, para mim tomar tal decisão. E como foi o Senhor mesmo que falou na tua palavra, que ele é enganoso, me ajuda aí, Senhor. Me ajuda aí, me dá uma direção, mas não pelo meu coração, me dá uma direção na palavra. Eu vou para sua casa e fala comigo na palavra, para que eu não entre numa fria novamente. Amém? Porque escuta o que eu vou te falar, a maioria dos problemas, se não todos, que nós enfrentamos até hoje na nossa vida, como eu sempre digo, o culpado fomos nós mesmos, sim ou não? E a gente precisa ter coragem de começar a dizer uma palavrinha bem pequena, que ela precisa ser dita, sabe? Na hora certa. Sem medo de se preocupar se as pessoas vão gostar ou não. Uma palavrinha que inclusive foi o primeiro exemplo bíblico que nós aprendemos da parte de Deus. Sabe qual é, né? Quando Eva fala para Adão, coma do fruto, Adão, eu comi e não morri. O que ele deveria ter falado para ela? Não. Está com medo de errar, irmão? Fala não. É isso aí. Então escuta o que eu vou te falar aqui. Se você aprender a usar mais essa palavrinha chamada não, olha só, sem se preocupar se as pessoas vão gostar ou não, se você vai perder a aprovação das pessoas ou não, você vai evitar muita coisa ruim na sua vida. Inclusive agora, eu estou ministrando e o Espírito Santo está falando com alguém que se você tivesse usado essa palavra há um pouquinho tempo atrás, sem medo do que as pessoas iam pensar, você não estaria enfrentando o problema que você está enfrentando agora. Deus fala isso no meu coração. Porque tem gente enfrentando
grandes problemas na sua vida hoje. Sabe por quê? Está com a vida toda enrolada, porque não souberam dizer não na hora que precisava dizer. A Bíblia diz que nós devemos, olha, é forte demais isso. Nós devemos fugir, diga comigo, fugir. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Então se você está no lugar, enfrentando uma situação, você percebeu que parece não ser boa, foge. Não precisa nem ser mal, não precisa nem ser ruim, só de parecer ser ruim. É para fugir da aparência do mal. Quem está entendendo, diga amém. Igreja, é muito forte isso. A Bíblia diz que no nosso coração enganoso, o enganoso já é o primeiro, ele fica. Nosso coração enganoso, nele há perversidade. E é difícil falar isso, não é? Porque a gente está falando de nós mesmos, sim ou não? Mas infelizmente é isso que a Bíblia diz. E o grande problema não está muitas vezes só no coração que é enganoso. Algumas vezes o problema vai estar, sabe aonde? Na nossa visão limitada. Porque quando a gente olha para uma situação ou para algo, uma situação que a gente está passando, a gente só vê aquilo que está diante dos nossos olhos. A gente enxerga a situação de forma superficial. Vamos para a Bíblia? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, para aquilo que está diante dos seus olhos, nem para a grandeza da estatura, porque eu já tenho rejeitado isso aí. Que era o irmão de Davi, né? Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que a Bíblia está dizendo aqui, sabe o que é? Que a nossa visibilidade, a nossa maneira de ver as coisas é limitada. Nós conseguimos ver apenas o que está diante dos nossos olhos, mas Deus não. A Bíblia diz que Deus, Ele já vê o final das coisas, diga glória a Deus. Ele já conhece o desfecho dessa história que você está passando. Ele já sabe como vai terminar. Deus já conhece o final da situação. Então antes de tomar qualquer decisão, algumas decisões da sua vida, que seja importante até, nós precisamos ter um nível de cuidado e de atenção maior. Cuidado com as suas decisões. Deus trouxe alguém aqui hoje para colocar essa palavra no seu coração. Cuidado com a decisão que você vai tomar. Porque dependendo da sua escolha, da decisão errada que você toma, você pode atrair sérios problemas para a sua vida. Danilo, mas eu sou falho. Irmão, falho todo mundo é. E já que vamos falhar, pelo amor de Deus, então vamos falar em coisas que não vai trazer tanto prejuízo. Vamos dar uma atençãozinha maior. E quando vê que a coisa não é tão séria, a gente arrisca. Amém? Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído. Ninguém é tentado se não é atraído. Cada um é tentado quando atraído, engodado, ou seja, ou enganado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Quase que eu falei em línguas. É o desejo da carne. Aqui está dizendo que cada um é tentado quando é atraído e enganado pelos seus próprios desejos. Olhe para mim. Cuidado com você. Cuidado com você. Cuidado com você. Por que, Danilo? Porque tem uma coisa dentro de nós chamada desejo. E o seu desejo muitas vezes pode ser aproveitado por outras pessoas. Vou entrar no próximo aqui. O seu desejo incontrolável, é muito forte isso. Ele pode ser aproveitado por algumas pessoas. O seu desejo pode ser aproveitado por alguém que tem, por exemplo, inveja de você. E quer o seu lugar, e quer aquilo que você tem. O seu desejo, ele pode ser aproveitado pelo próprio Satanás para te trazer prejuízos. Então fique atento, a palavra está dizendo, fique atento com os seus desejos. E muito cuidado com eles.
E vou te falar mais, o problema não está em desejar, o grande problema está com o que as pessoas fazem com os desejos que têm. Porque desejo todos nós temos, irmão. Tentado todo mundo é. Ah, pastor, eu não sou. Não sei nem o que você está fazendo aqui então. Todo mundo é tentado. Ser tentado, o desejo não é o problema. Ser tentado não é pecado, porque senão Jesus foi o maior dos pecadores. A Bíblia diz que ele foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Então ser tentado não é pecado. O que é pecado, Danilo? Pecado é quando eu cedo o meu desejo, quando eu cedo a tentação. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz que o meu coração é enganoso e nele há perversidade. Diz também que eu não consigo ter uma visão nítida das coisas. Já vimos isso aqui. Porque eu como homem, eu olho apenas a aparência, de forma superficial para a situação. E por esse motivo então, a Bíblia está dizendo que eu devo ter cuidado. Cuidado com quem? Com os meus desejos. Eu preciso ter cuidado comigo mesmo. Porque se eu não me policiar, irmão, olha só, eu posso criar grandes problemas. E da mesma forma, a Bíblia está dizendo, se você se policiar, tomar cuidado com os seus desejos, com você mesmo, você pode evitar muitos problemas na sua vida. E quer ver como que pode piorar ainda mais? Coloque para mim Romanos capítulo 7, versículo 15. Coloca a CF, por favor. Paulo vai dizer, primeira palavra que eu falei quinta-feira, que a Liege pregou para mim, a primeira pessoa que pregou para mim foi a Liege na minha vida. E Paulo vai dizer que, nossa, mas eu não sei o que está entendendo, eu não entendo o que está acontecendo comigo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, o mal que eu não quero, eu estou fazendo. Mas se eu já faço o mal que eu não quero, não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Para ficar mais claro, coloca a linguagem de hoje. Olha o que Paulo vai dizer, versículo 5. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Quem já passou por isso? A minha vida foi isso. Agir contra a minha própria vontade. Quando eu estava dominado pela droga, eu não queria fazer mais aquilo, mas não mandava mais na minha vida. Eu perdi o controle da minha vida, aqui eu vou entrar nesse assunto. Eu perdi o controle, então eu ia buscar droga chorando, eu voltava chorando, eu jogava chorando, eu aspirava chorando, eu cheirava chorando. E eu não entendia o que estava acontecendo. Aquilo que eu não aprovava mais é o que eu fazia. O que eu não queria mais fazer, o bem que eu queria fazer, eu não conseguia mais. Você tem ideia de quem está falando isso aqui? O apóstolo Paulo. A maior figura da Bíblia, do Novo Testamento, depois de Jesus. O homem que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. É ele que está falando. Paulo está dizendo que ele está fazendo coisas que ele não aprova. E as que eu aprovo, ele está dizendo, as que eu gostaria de fazer, eu não consigo mais fazer. E eu fico triste com isso que eu estou fazendo, mas de uma forma inexplicável, ele está dizendo, eu continuo fazendo. Fala, Jesus. Fala. Paulo está dizendo que uma vez que eu perco o controle, e eu falo isso com propriedade, porque eu estou falando da vida que eu vivi. Uma vez que eu perco o controle da minha vida, eu posso fazer o mal mesmo sem querer, contra a minha própria vontade. Aqui engloba droga, jogo, bebida. Nossa, pastor, você está falando que Paulo vivia desse jeito? Sim. Mas como assim? Por um tempo ele vivia desse jeito. Porque mesmo quando Jesus chama, aleluia, nada acontece da noite para o dia. Mas o mais importante, vale a pena eu te lembrar, que esse discurso que ele faz aqui, não é o discurso final da vida cristã de Paulo. Porque nada acontece da noite para o dia, ele estava em busca de uma mudança. O discurso final de Paulo, sabe qual que é? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Esse é o discurso final da vida cristã de Paulo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu consegui mudar de fase. Eu consegui dar a volta por cima. Aleluia. Eu consegui vencer a minha carne. E nós precisamos, igreja, entender que é possível agir de forma diferente.
É possível agir de forma diferente. Porque senão nós vamos ter uma igreja o tempo todo, sabe, tratando de gente problemática. E não é esse o objetivo. Senão nós vamos ter uma igreja que pessoas ficam o tempo todo consertando casamento. Escutando pessoas dizendo o tempo todo que precisa pagar dívida. Nós vamos ter uma igreja então que o tempo todo você escuta pessoas dizendo que precisa ser curada, que precisa de um atendimento, que precisa de um aconselhamento, todo dia, toda hora, toda semana. E nós estamos aqui sem problema para fazer isso, mas precisamos ter discernimento. Precisamos ter maturidade para entender que o que vai mudar a nossa vida não é um atendimento, não é um aconselhamento apenas, não é uma mãozinha na cabeça, não é uma oração, mas é o nosso posicionamento. O que vai mudar a nossa vida, na verdade, é não só o posicionamento, mas umas renúncias de coisas que a gente sabe que não agrada a Deus. Quer chamar a atenção de Deus? O que mais chama a atenção de Deus não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você está disposto a renunciar por Ele. Pastor, mas eu faço tanta coisa, eu prego o evangelho, eu oro tantas horas por dia, eu escuto louvor o dia inteiro. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em que você está disposto a renunciar para agradar Ele. O que vai mudar a minha vida e a sua vida é o nosso compromisso sincero com Ele, e não ficar vivendo de aparência. Quem está comigo, diga amém. É por isso que eu digo que esse culto hoje não é apenas um culto da família de domingo. Ele é um alinhamento de Deus, porque Deus tem um novo tempo para essa igreja. Um tempo de crescimento espiritual, um tempo de sair do banco, aleluia, e ganhar sua família inteira, sua vizinhança, e todas as pessoas que cruzar o teu caminho. Não dá mais para continuar vivendo da mesma forma, sabe? Vivendo a mesma vidinha, desculpa a palavra, mas uma vidinha medíocre de sempre, e achar que alguma coisa vai mudar. E vai mudar porque eu venho da igreja. Não vai mudar. Ai, pastor, então não vou ficar aqui. Se você não gosta da verdade, fica à vontade. Tem que dar glória a Deus. Você está no lugar que prega a verdade para você. O que vai mudar a tua vida é o posicionamento. Não adianta, não dá para achar, sabe, que as coisas vão mudar só porque eu venho na igreja. Não vai mudar. E não adianta depois eu tentar achar um culpado, sabe, para minha falta de posicionamento, a falta de compromisso, de vergonha na cara. Porque eu vejo que nada muda, então eu começo a achar um culpado, eu começo a achar, é o pastor que não está pregando direito. É o pastor que fala sempre a mesma coisa. Toda culto ele fala, suas escolhas, suas decisões. Se Deus permite eu falar, é porque você não tomou atitude ainda. Porque o dia que você tomar, Deus fala, muda o discurso, Danilo. Porque minha igreja já cresceu. Sabe, igreja? Não adianta eu querer transferir a minha culpa ou a minha responsabilidade para outras pessoas. Não adianta. Não adianta eu sentar com o pastor, com a pastora e querer transferir a culpa para o meu pai, para minha mãe, para os pastores, para o irmão da igreja, para quem está à minha volta, para o marido, para a esposa. Aí é muito fácil. O difícil é criar vergonha na cara e decidir mudar. Está pesado? É a forma como Deus está mandando pregar hoje. Eu creio que tem um objetivo nisso. Você sabe que nem sempre eu prego dessa forma. Hoje parece que, como que eu posso dizer, Jesus, ele se tornou algo utilitário. Parece como é que chama o pai dos burros lá? Não, o outro, da internet lá, o Google. Jesus, quem usa o Google aí? Estou chamando você de burro não, só para você entender. Jesus parece que se tornou algo utilitário. Ele parece o Google. As pessoas só procuram Jesus quando não pode resolver mais as coisas. Não sei mais o que fazer agora. Ah, então eu preciso ir para a igreja. Ah, é assim? É assim. Nós mesmos já falamos isso alguma vez? Preciso pegar firme, preciso ir para a igreja, viu? Porque o negócio está feio. Ah, agora precisa. É o socorro imediato. As pessoas só procuram, não é o teu caso não. Agora em específico, estou pregando para alguém que está lá na internet me ouvindo. As pessoas só procuram Jesus para resolver alguma coisa.
Entenda uma coisa, igreja. Eu não estou aqui dizendo para você que Jesus não faz milagre, que Ele não cura, não é isso, que Ele não resolve o problema. Eu estou falando de pessoas, que talvez não seja o teu caso, mas de pessoas que nunca melhoram de vida, de pessoas que nunca mudam, não melhora nunca. E não melhora por quê? Porque não aprende a lidar consigo mesmo, não aprende a lidar com as pessoas à volta dela, não aprende a lidar com Deus. Fala, Jesus. E quer saber mais? Não é difícil você identificar essas pessoas, porque normalmente o discurso não muda, é sempre o mesmo. Qual que é o discurso, pastor? Estou numa luta, pastor. Meu irmão, todo mundo está na luta. Da hora que você levanta da sua cama até a hora que você vai dormir, é luta. É problema atrás de problema, não é problema. Eu aprendi um tempo atrás que as coisas que a gente chama de problema são processos que Deus permite na nossa vida para fazer a gente crescer. Problema é você querer comer e não ter dinheiro para comprar comida. Ah, meu Deus. Problema é você querer andar e não poder. Quem está entendendo, diga amém. Passando uma luta, pastor, estou numa batalha. Estou no deserto, estou no vale da sombra da morte. Eu estou no estreito, pastor. Irmão, isso não é vida, isso é uma saga. Daqui a pouco você está crendo na lei do karma. Karma aí. Deus te trouxe aqui hoje para você entender que a vida é uma parceria entre nós, pessoas e Deus. E se você não souber lidar consigo mesmo, se você não tiver comunhão com as pessoas à sua volta, se não souber falar, não souber conversar, além de não viver bem, você vai se tornar uma pessoa insuportável. Você vai se tornar aquele tipo de pessoa que ninguém, nem você mesmo, vai conseguir lidar com você. Sabe aquela pessoa que chega e fala, chegou. Você quer ser essa pessoa? Eu quero ser aquela pessoa que a hora que eu aparecer, fala, ok, chegou, vem cá, vem cá, vem cá. Estava te esperando. Você tem que ser aquele tipo de pessoa, aleluia, que quando você chega no lugar, o lugar muda. O ambiente muda. E não é porque você chegou, mas aquele que habita em você. Danilo, o que eu preciso fazer então para mudar essa realidade e aprender a lidar comigo mesmo? Porque eu acho que o meu maior inimigo às vezes sou eu mesmo. Eu também acho. Eu concordo com você. Muitas vezes nosso maior inimigo não é o diabo, é a gente mesmo. Sabe como que você faz para lidar com isso? Para vencer isso? Primeiro eu preciso entender o meu coração. Segundo, eu preciso vigiar a minha ótica, a minha visão limitada. Entender que não é porque eu estou olhando para uma situação que eu já vejo o final e tem que ser dentro do meu achismo. Eu já sei, eu acho que tem que ser assim. Não. Nós precisamos entender que o nosso desejo pode nos enganar. O nosso desejo, inclusive, ele pode nos levar a fazer coisas, tomar decisão que a gente não gostaria de fazer, na verdade. Ele pode te levar, o seu desejo pode te levar, como eu disse, a fazer coisas contra a sua própria vontade. Então nós precisamos ter cuidado com a gente mesmo. Mas também precisamos ter cuidado com os outros. É 3 coisas que eu estou pregando para você aqui hoje. Aprender como lidar comigo, e agora vamos entrar na segunda. Aprender como lidar com os outros. Muitas pessoas hoje estão tentando refazer a sua vida. Não é pouco não, gente. É muita gente que está tentando refazer a vida. Porque chegou aqui com a vida quebrada. Por quê? Por causa de escolhas e decisões erradas que fizeram lá atrás. Tomaram lá atrás. Tem pessoas, por exemplo, e talvez estou falando com você mesmo, tem pessoas que estão no 2º casamento. Tem pessoas que estão no 3º. E tudo bem. Não era o certo, mas já que aconteceu, ninguém está destinado a sofrer para o resto da vida.
tem que procurar ser feliz. E pessoas estão tentando ser felizes, por quê? Porque já passaram por muita coisa. E agora está tentando recomeçar a vida, consertar a trajetória, mas agora de uma forma assertiva, na presença de Deus. Agora ela está entendendo que tudo que começa certo, dá certo. Ó Deus falando com alguém. E tudo que começa ou começou errado, vai dar ou deu errado. Porque uma coisa é certa. Se você teve problema na sua vida lá atrás, como todo mundo tem, e é normal, provavelmente você não teve problema só com você, você teve problema com pessoas também. Porque a vida é uma parceria. Tudo que você passa, você tem, estou passando uma dificuldade, um problema, qual ele que seja. Pessoas à sua volta também estão passando por isso. Você teve um problema lá atrás, com certeza você teve problema com pessoas. Porque na vida, uma vez que eu tenho que lidar com gente, com pessoas, eu preciso saber como eu devo me comportar. Meu Deus. É com gente que você vai lidar, é com gente que você vai falar, é com pessoas como você é, então você tem que saber como se comportar. E quais são os tipos de cuidado também que você tem que ter com essas pessoas. Então deixa eu sinalizar alguns cuidados importantes aqui, ó, que a gente precisa para lidar com pessoas. Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o pastor. Tem alguém ligado aí? Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que confia. Não é que você não pode confiar em ninguém, hein? Pelo amor de Deus, entenda a minha explicação aqui. Vou tentar ser bem claro com você. Preste bem atenção no que a Bíblia está dizendo aqui. Porque isso aqui não tem nada a ver com você, com um relacionamento de amizade. Não posso confiar em ninguém agora. E meu amigo e minha amiga, não é isso que está falando aqui. Não está falando de você não poder contar um segredo para alguém. Nada disso. O que o texto está dizendo aqui é que nós devemos tomar cuidado com o nível, diga comigo, nível. Com o nível de confiança excessiva que a gente coloca nas pessoas. Você pode confiar, mas não plenamente. Só que também você não precisa mostrar para a pessoa que você não confia nela plenamente. Porque não deposite numa pessoa, num homem, a palavra está dizendo, aquilo que somente Jesus merece. A plena confiança nossa. Quem entende isso? Quando você começar a confiar demais nas pessoas, a ponto de não se preocupar com mais nada, você vai começar a ter problemas. Todas as vezes que eu falo para vocês aqui, olha, cuidado com as pessoas que você coloca na sua vida, para caminhar do seu lado, para caminhar com você. Irmão, eu falo isso sempre, sim ou não? E sabe por que eu falo? Porque se você coloca uma pessoa errada na sua vida, para caminhar do seu lado, você pode arrebentar com a sua vida. Essa pessoa pode acabar com a sua vida, pode desgraçar com a sua vida. Ela pode destruir um esforço de muitos anos, de muito trabalho. Uma pessoa errada do seu lado, ela pode arrebentar com a sua vida. Por quê? Porque ela é ruim, pastor? Não, porque o coração dela, assim como o seu, porque o coração dela é enganoso, porque a visão dela é limitada, porque ela pode fazer mal para você, sem ela querer fazer o mal, que foi tudo que a gente viu até agora. Entendeu? E quando você fala isso para uma pessoa, num atendimento, alguma coisa, a pessoa fica de boca aberta. Ela fica chocada, ela fica assustada. Porque dizer que alguém pode ser que seja ruim, parece até um pecado. Amém? Escuta aqui, igreja. Eu não estou generalizando não, mas tem gente ruim sim. Tem gente ruim sim, tem gente que tem inveja e ciúme de você, sim. Tem gente que gosta de fazer rolo e maldade, colocar um contra o outro, sim. E se você não entender isso, você vai continuar tendo sérios problemas.
Então se a Bíblia está me instruindo nesse ponto aqui, eu preciso ter maturidade, aleluia, e inteligência para entender que não é qualquer pessoa que eu posso confiar plenamente. Infelizmente essa é a verdade, você gosta ou não. Eu estou aqui pregando para você diretamente, de forma escrachada, porque eu fui chamado para pregar a verdade. Não é porque você é bom, não é porque você é boa, que você tem que colocar, ai, mas eu nunca imaginava. Pô, irmão, não seja ingênuo. Não é porque o seu coração é bom que todo mundo é igual a você. Não é porque você é uma bênção que todo mundo é. Não é porque você nunca faria aquilo que a pessoa está fazendo, que todo mundo é igual a você. A Bíblia, olha o que a Bíblia fala, isso aqui é muito forte, é o próprio poder da palavra, ó. Maldito. Sabe o que é maldito? Maldito, mal falado. Mal falado será aquela pessoa que colocar a sua confiança total nas outras. Porque só quem merece e deve ter a nossa confiança total é Jesus. Amém? Eu preciso entender que eu não posso colocar em uma pessoa a expectativa de confiança que somente Jesus merece receber de mim. Sabe qual é o melhor jeito de você não ter, não digo não ter problema, mas em lidar com gente? O melhor jeito de você lidar com gente, para você evitar muitos problemas na sua vida, principalmente quando se trata de proximidade e relacionamento, entre casal, entre amizade, em qualquer área da sua vida, dentro do seu trabalho. Já viu aquela imagem dos anéis de Saturno? O planeta está aqui, aí tem os anéis assim, ó. Tem um, não, tá aqui, aí tem um, aí tem dois, aí tem três. Ele vai largando o negócio assim. Quem já viu isso? Os anéis de Saturno. O Saturno aqui sou eu. O Saturno é você. Os anéis são os níveis de proximidade que eu estabeleço para cada pessoa chegar perto de mim. E seja ela quem for, amigo de quem for, filho de quem for, ninguém hoje, né? Porque antes eu colocava logo no primeiro anel e quebrava a cara. Então eu estou falando com você com propriedade, pessoa que apanhou na vida e aprendeu. Ninguém mais hoje entra na minha vida no primeiro anel, vai entrar sempre no último. Quem está entendendo? E na medida que eu vou convivendo com a pessoa, e eu vou vendo quem é a pessoa, eu vou então estabelecendo um novo nível de proximidade e influência dela na minha vida. É isso. Nós precisamos aprender a ter cuidado com as pessoas, sabe? Que a gente vai colocar para caminhar do nosso lado. E principalmente você como casal. Desperta para isso. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E maldito é o homem que confia no homem. Então estabeleça níveis de relacionamento na sua vida. Deixa eu falar outra coisa para você aqui. Sempre que alguém falar mal de alguém para você, ou criticar alguém para você, nunca mais você esquece disso. Uma parcela da maldade que essa pessoa está falando é dela mesma. Por quê, pastor? Porque ninguém que é bom de verdade fala mal de ninguém. Ninguém que é bom de verdade fala mal das pessoas ou critica. E seja quem for, se falar mal de alguém, você pega aí no mínimo 10% da maldade que está falando e você acrescenta na conta dessa pessoa. Há 2 semanas atrás, eu vou falar, está gravando, porque é uma pessoa daqui mesmo. Há 2 semanas atrás, aproximadamente, não vou saber o dia certo, eu atendi uma pessoa de outra igreja, e essa pessoa, ela começou a falar mal da ex-mulher. Mas falava muito mal, ela não presta, sabe, ela não vale nada, pastor, porque onde já se viu, ela me colocar na justiça, porque eu não paguei a pensão. E falava mal da ex-mulher. Ela sabe, pastor, ela sabe que eu estou desempregado, pastor. Atendi a pessoa, aconselhei, baseado na palavra, claro, o que eu faria no lugar dela. Atendi, aconselhei, a pessoa foi embora. De repente eu estou no Instagram e me deparo, irmão, tem algo que entrega a hipocrisia das pessoas, é o tal do Instagram ou das redes sociais.
Tô lá no Instagram, de repente, o bonito lá, com um monte de foto postada, andando de jet ski, latinha de cerveja na mão, ostentando assim como se estivesse nadando no dinheiro. Eu não falei, né? Mas na hora, a vontade era mandar uma mensagem. Eu pensei, que ladrãozinho de mamadeira sem vergonha esse. Se fosse na justiça, vai chegar na frente do juiz. Ah, qual que é a causa? Ladrão de mamadeira. Vossa Excelência, assim que fala? Entra aí na rede social dele, depois o senhor me fala se ele tem condições de pagar ou não. O que eu quero dizer para você com isso? Muito cuidado com alguém que vem falar mal de alguém para você. Porque uma parcela da maldade é da própria pessoa que está falando. Vou repetir, porque ninguém que é bom de verdade fala mal dos outros sem conhecer. O próprio jovem rico, aleluia. O próprio jovem rico, quando chega, ele chega para Jesus, correndo atrás de Jesus, aí ele fala, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala, por que você me chama de bom, cara? É um só que é bom, e não sou eu e nem você, é só o Pai que está no céu. É só o Pai que está no céu. O próprio Jesus disse isso. Então vamos selecionar bem as pessoas que vão estar ao nosso lado. O povo mais antigo falava assim, meu pai falou muito isso para mim. Ó, mais antigo. Ah, cadê ele? Está aí não? Aí você me quebra. O povo mais antigo falava assim, ó, quando você for casar com alguém ou desenvolver uma amizade, não faça nada antes de comer um quilo de sal com essa pessoa. Quem já ouviu isso? Tá velho, irmão. É que vem passando, né? E você acha que esse quilinho de sal que você compra aí no mercado hoje? Vem. E esse pequenininho que a gente compra aí, ainda dura 5, 6 meses em casa, dependendo do número dos familiares. Porque ninguém quer cozinhar mais hoje, né? Dura bastante. O que eu quero dizer para você, não é esse quilinho que a gente compra no mercado, não. Isso aqui é o povo antigo, sabe? Da roça, que era aquela saca de sal de 30, 40 quilos. Era um sal fino também não, era um sal grosso. E sabe quanto tempo levava? Se esse já demora, imagina quanto tempo levava um saco de sal daquele tamanho? Diga comigo, muito tempo. Sabe o que Deus está falando aqui? Dá tempo suficiente para você analisar e mudar o nível de proximidade, para ver se é ou se não é. Agora tem gente que conhece alguém hoje, na fila de um banco, qualquer lugar, já conta a vida inteira. Já coloca logo dentro do Saturno. Que anel. Cuidado com isso. Eu estou finalizando, cuidado com isso. Porque você colocar uma pessoa na posição errada na sua vida, você pode prejudicar você e a pessoa também. Esconde aí, não. Sai. Pode desligar aqui? Acho que parou. Você colocar uma pessoa na posição errada na sua vida pode prejudicar você e a pessoa também. Porque às vezes a pessoa é até boa, mas você colocou ela na posição errada. Você vai ter sérios problemas. De repente você deu para ela uma liberdade que não deveria dar. Você vai ter sérios problemas. Sabe por quê? Porque tem gente que acaba se empolgando demais com a proximidade, com a liberdade. Tem gente que confunde liberdade com liberalidade, com autoridade. Libertinagem. Então olha só que interessante isso aqui. Primeiro eu mostrei para você que você deve ter cuidado com você mesmo. E por quê? Porque o nosso coração é enganoso, a Bíblia diz, ele pode te enganar. Porque a nossa visão é limitada e pode levar você a fazer uma leitura errada da situação que você está passando. E porque os seus desejos também podem te enganar e levar você a fazer coisas contra a sua própria vontade.
Quem pegou isso aí, diga amém. Não esquece disso. E o mais difícil é lidar com você. E depois a palavra diz também que devemos tomar cuidado para não confiar demais, de forma excessiva, nas pessoas. E depois ficar desapontado, porque talvez as pessoas não fizeram aquilo para você, coisas que ela nunca falou que faria. Você colocou tanta expectativa que você acha que ela falou, mas ela não falou. E talvez até deveria fazer, mas foi ingrata. E aí? Vai entrar em depressão por causa disso? Se você não vigiar, essas coisas vão acabar sujando o teu coração. Vai acabar sujando o seu coração. Então aprenda a selecionar pessoas e colocar as pessoas no lugar certo. E quando for necessário, por favor, tenha coragem de colocar a pessoa no lugar dela também. Tenha coragem. Tenha ousadia. Agora, para finalizar, a equipe de louvor pode subir se quiser, por favor. Olha aqui para mim. Não tira o foco daqui não. Para finalizar, eu quero falar para você agora sobre o cuidado. É rapidinho isso aqui. 3 minutinhos eu finalizo. Eu quero falar para você agora sobre o cuidado em aprender a lidar com Deus. Cuidado para lidar com Deus. Números capítulo 23, versículo 19. Ai, que delícia de versículo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Diga amém. Se você quer aprender a se relacionar com Deus, é bom que algo fique claro para você. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Seja bom ou ruim, você queira ou não, se Deus falou, Ele vai cumprir. Quando se trata de lidar com Deus, diferente do que lidar com as pessoas, quando se trata de lidar com Deus, a Bíblia diz que Deus vela por uma coisa que a maioria das pessoas já nem liga mais. Sabe com o quê? Com o seu nome e com a sua palavra. Deus vela pela sua palavra e pelo seu nome. Porventura diria a ele, não cumpriria? Aleluia. Eu sinto Deus aqui, irmão. Porventura Deus prometeria algo para você e voltaria atrás? E quer saber mais? Ainda que você, meu Deus, ainda que você não entenda o que está acontecendo agora na sua vida, você vai entender depois. E não só entender, mas você vai agradecer ao Senhor. Ainda que a circunstância esteja te mostrando totalmente o contrário, ei, Deus continua sendo o mesmo. Ele manda dizer para alguém aqui, eu ainda estou no controle. É que a sua visão é limitada, você não consegue entender o que eu estou fazendo. João 13, versículo 7, o próprio Jesus disse, respondeu Jesus e disse, o que eu faço? Recebe essa palavra no teu lugar? Tem alguém aqui que precisa ouvir isso? É Jesus falando para você, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Lá na frente, daqui a pouquinho, você vai saber o que eu estou fazendo. Irmãos, grava uma coisa, Deus é bom o tempo todo. Em tudo que Ele faz, ou Ele permite acontecer na nossa vida, goste a gente ou não, Ele é bom, Ele sabe o que Ele está fazendo. E nós não vamos entender, nenhuma vez a gente vai entender na hora o que Deus está fazendo. Porque senão Ele deixa de ser Deus. Mas Jesus disse que nós vamos entender depois. Deus é bom em tudo que faz. E está assim de gente por aí, falando sabe o quê? Que Deus é ruim, que Deus esqueceu, que Deus não cumpriu. Ai pastor, mas eu não entendo. Você não tem que entender. Tem que acreditar, eu não entendo porque o meu parente morreu, porque o meu filho morreu, aí porque o fulano morreu, eu entendo, estava vivo, credo pastor,
Ser insensível. Eu não sou insensível, irmão. Sabe qual que é o grande problema nosso, ser humano? É que a gente não entende que quando alguém morre, sai de perto da gente, mas não sai de perto dele. Se Deus estava perto dessa pessoa aqui, Ele vai estar perto dessa pessoa lá. E para encerrar, guarde isso. Uma vida equilibrada não começa fora, começa dentro. Eu encerro aqui. Eu estou pregando para alguém essa noite, nesse culto de alinhamento de Deus para a igreja, que você está esperando algo de fora acontecer para você equilibrar a sua vida. E Deus está falando, uma vida equilibrada, aleluia, não começa fora, começa dentro. Aprendendo a lidar com você mesmo, com seus sentimentos, com as pessoas à sua volta, aprendendo a lidar com Deus. Tem gente que está tentando organizar a vida inteira, todas as áreas da sua vida, sendo que não organizou nem o coração ainda. Ei, não vai conseguir, não vai rolar, não vai dar certo. E da mesma forma, tem gente tentando se acertar com os outros, consertar as coisas com outros, sendo que não consegue lidar nem com si mesmo ainda, não conseguiu organizar nem aqui dentro. E o problema é esse, que quando eu não sei lidar comigo mesmo, eu me auto-manipulo, eu me engano. Quando eu não sei lidar com as pessoas à minha volta, eu me machuco, eu me frustro. Olha o resumo da mensagem, eu me magoo. E quando eu não sei lidar com Deus, aí eu me confundo todo, eu pego direção errada, eu quebro a cara, eu perco a bênção. E eu repito, esse culto hoje aqui não é um culto de domingo, é um alinhamento de Deus com a igreja. Deus está colocando algumas pessoas no eixo aqui novamente hoje. Você sabe que é com você que Deus está falando. Porque se o seu coração, por que Deus está colocando alguém no eixo aqui hoje? Porque se o seu coração não estiver no lugar certo, nada vai estar. Se o teu coração não estiver equilibrado, nenhuma área da sua vida vai estar. Se a sua confiança estiver nas pessoas, irmão, você vai se decepcionar. Vou repetir isso, é muito interessante. Se o seu coração não está no lugar certo, nada vai estar. Se a sua confiança estiver nas pessoas, resumo da mensagem, nada vai acontecer, você vai se decepcionar. Mas se a sua fé estiver em Deus, aleluia, você vai permanecer firme diante de qualquer luta que você enfrente, mesmo quando você não entende. Sabe por quê, igreja? Porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus continua sendo o mesmo o tempo todo. Dá um recado de Deus para alguém aqui no final dessa mensagem. Você não está entendendo agora o que está acontecendo, mas vai entender depois. Jesus falou. E não vai só entender, mas vai agradecer a Deus. Vai dar risada de tudo isso que você está passando hoje. E mais uma vez você vai glorificar o nome de Deus e falar: a gente não entende quando Deus está trabalhando. Então hoje Deus está chamando aqui algumas pessoas para viver uma linha de equilíbrio, uma vida equilibrada, com você mesmo, com as pessoas à sua volta e com Ele. Fica de pé, por favor. Deus está chamando algumas pessoas hoje para viver uma vida de equilíbrio, equilíbrio no coração. Se você entende que é com você, já sai do seu lugar e vem para frente, irmão. Equilíbrio nas relações e equilíbrio na fé. E esse equilíbrio, essa vida equilibrada, ela depende de uma decisão. Decisão talvez de voltar para os caminhos do Senhor. Decisão de talvez refazer a sua aliança com Ele hoje. E viver uma vida com Cristo como você nunca viveu. Uma vida de compromisso, de fidelidade, de comunhão, de intimidade. Feche os seus olhos.
Pai, em nome de Jesus, nós entendemos hoje, no decorrer dessa palavra, que o equilíbrio que nós tanto buscamos, que nós tanto precisamos, ele vem do Senhor. Então eu peço agora que através do Teu Espírito Santo, o Senhor comece a alinhar o coração desse homem e dessa mulher. Alinhe agora, Senhor, as nossas emoções, alinhe, Senhor, organiza o nosso interior, a nossa mente, nos dê linha de equilíbrio emocional. Nos ensina, Pai, a lidar com nós mesmos, que muitas vezes somos o nosso pior inimigo. Não permita de forma alguma que a gente seja enganado pelo nosso coração, pela nossa mente mentirosa. Nos ensina, Pai, a lidar com as pessoas, sem colocar das pessoas a confiança que só o Senhor merece. Nós cremos que o Senhor é bom o tempo todo, porque a Sua palavra diz isso. E ainda que a gente não entenda muita coisa que está acontecendo agora, nós te pedimos, nos firma, Deus, nos sustenta, nos mantém de pé, e que essa noite seja um divisor de águas na vida de algumas pessoas aqui, pessoas corajosas, ousadas, que vão tomar a decisão que o Seu Espírito Santo está falando agora, nesse exato momento, no coração deles. Receba a nossa adoração,